todos. Essa é uma aula de sistemas operacionais para o quarto ano. Aqui nessa aula a gente vai fazer uma rápida revisão sobre os principais conceitos, funcionalidades dos sistemas operacionais, falar um pouquinho sobre sistemas de arquivos também. Então, como é uma aula do quarto ano, durante todo o curso vocês tiveram acesso aos principais conceitos de sistemas operacionais e aqui a gente vai revisar de forma rápida esses conceitos. O conceito que eu apresento aqui, ele é colocado por Tannenbaum, né? O sistema operacional, ele se apresenta como um software, né? Então ele é um programa que tem o objetivo de fornecer aos usuários um modelo computacional mais simples, mais limpo, mais fácil de mexer, mais fácil de lidar, e que tenha a capacidade de gerenciar todos os recursos. Recursos de memória, recursos de disco, de dispositivos de entrada, de dispositivos de saída, interfaces de rede. Então, o sistema operacional ele vai gerenciar todos os recursos da máquina e apresentar para o usuário uma interface fácil de utilizar. Tá? Então, esse é o conceito apresentado por Tannenbaum, é o conceito que a gente vai utilizar aqui. Então, seguindo o modelo de camadas, a gente tem no mais baixo nível, o hardware, a gente tem uma camada que vem logo acima, que é o sistema operacional, e a gente tem a camada superior, que são os aplicativos, os utilitários, né? Os programas que a gente instala dentro do sistema operacional. E acima disso, a gente tem os usuários. Então, esse modelo é interessante para a gente visualizar onde o sistema operacional ele funciona, onde ele está operando de fato. Então, ele fica ali entre os programas, aplicativos e o hardware do computador. Ele gerencia os dispositivos de hardware, oferece uma facilidade ali para os usuários utilizar. Essa outra figura ela é interessante para a gente já perceber duas partes desse sistema operacional. Tá? Então, o sistema operacional ele é dividido por kernel, que são as principais funções, as funções que são internas ao sistema operacional, digamos assim, né? O usuário ele não visualiza diretamente as funções, e o shell, que é a interface que ele faz com o usuário. Essa interface ela pode ser através de linha de comando ou uma interface gráfica, né? Então, o sistema operacional ele se divide em duas partes, o kernel e o shell. Tá? Então, o mais baixo nível, né, mais próximo do hardware, é o kernel, com as funções, as rotinas próprias do sistema operacional que o usuário não visualiza, e a camada de mais alto nível seria o shell, com as funções que o usuário lida, né, com a interface. Pode ser interface gráfica ou pode ser interface por linha de comando. Então, as principais funções dos sistemas operacionais, eu coloquei 4 aqui, né? Fornecer uma interface de comunicação com a máquina, né? Essa facilidade para o usuário manipular a máquina, gerenciar o hardware, os dispositivos de hardware, né? Seja ele qual for, um dispositivo móvel, um mouse, uma tela, né? Então, gerenciar os dispositivos de hardware, gerenciar os sistemas de arquivo, né? Então, o sistema operacional ele trabalha com o sistema de arquivo, vou falar um pouquinho mais aqui na frente, e esse sistema de arquivo ele também oferece para o usuário facilidade para acessar dados que estão salvos na máquina. Então, ele coloca tudo de uma forma hierárquica, cria as pastas, os arquivos, as propriedades desse arquivo, né, para que o usuário fique com uma facilidade maior para utilizar. E a última função é dar suporte a outros programas. Então, o sistema operacional ele já tem um conjunto de rotinas já preparadas que o programador, quando alguém for fazer algum programa no sistema operacional, ele já vai utilizar essas rotinas que já estão prontas.
Então, o programador ele não precisa se preocupar como o sistema operacional ele vai acessar o arquivo, como o sistema operacional ele vai gerenciar as pastas, como ele vai lidar com a tela, como ele vai lidar com o mouse, né? Então, o sistema operacional oferece, né, um conjunto de rotinas para que esses outros programas utilizem a máquina de forma mais fácil. Tá? Então, são essas as 4 funções principais dos sistemas operacionais. Falando um pouco mais sobre a estrutura do sistema, a gente pode ter 4 estruturas diferentes de construção desse sistema operacional. Tá? A arquitetura monolítica, ela é conhecida porque a gente tem diversos módulos que são compilados de forma separadas, mas eles são linkados e formam um único programa. É como se funcionasse como um grande programa único. Né? O sistema operacional funciona como um grande bloco de programa. A gente tem a arquitetura de camadas, né? Onde a gente tem níveis de software sobrepostos, onde cada camada que está abaixo lhe oferece um conjunto de funções que podem ser utilizadas pelas camadas superiores. Tá? Então, a gente tem um modelo de camadas. As camadas de mais baixo nível oferecendo recurso para as camadas de mais alto nível. E isso, as camadas se sobrepondo. Né? A gente tem um modelo de máquina virtual, ele cria um nível entre o hardware e o sistema operacional, que é o gerenciador de máquinas virtuais. Tá? Esse é um outro modelo. E a gente tem um último modelo, que é o modelo de microkernel. O microkernel ele tenta diminuir ao máximo as funções principais do sistema operacional, do kernel, tornando o kernel mais simples possível. E aí, serviços mais específicos, auxiliares, eles são disponibilizados através de processos outros, tá? Com outras funções. Ele diminui ao máximo o kernel para simplificar o sistema operacional. Falando um pouco mais sobre os sistemas de arquivo, os sistemas de arquivo eles são utilizados para gerenciar os arquivos da máquina. Né? Então, as unidades lógicas, os discos de armazenamento físico, eles todos utilizam algum sistema de arquivo de acordo com o sistema operacional. Então, todo arquivo ele tem um nome, tem um caminho onde ele pode ser encontrado. O caminho ele costuma indicar onde o arquivo pode ser encontrado de acordo com esse sistema de arquivo. Tá? Cada sistema operacional ele trata de uma forma diferente os dispositivos e a maneira com que esses dados são salvos, né, as propriedades que os arquivos têm, eles vão depender do tipo de sistema de arquivo daquele computador. Certo? Então, a gente tem a oportunidade de realizar armazenamento de uma grande quantidade de informações, permitir uma busca, uma leitura e gravação de forma rápida, vários programas poderem acessar os dados de forma simultânea. Então, isso tudo é gerenciado pelo sistema de arquivo, que é uma das funções do sistema operacional. Os principais formatos que a gente conhece é o FAT16, FAT32, o NTFS, o ext4, Razer e IAFFS. Tá? Então, são esses aí os 5 principais tipos, né, formatos de sistema de arquivo. O disco ele é organizado, logicamente, né, de acordo com trilhas e setores. Tá? Então, o sistema de arquivo ele vai trazer uma facilidade para que a gente possa buscar arquivos, gravar arquivos de forma mais fácil, sem que a gente precise, o usuário precise, ou o programa aplicativo precise
conhecer fisicamente os dispositivos. Tá? Então, essa organização de trilhas, setores e como eles vão ser acessados, fica tudo pela função do sistema de arquivo. Tá? Então, é uma facilidade transformar isso que vocês estão vendo, essa organização física aqui, em uma organização lógica, uma organização mais fácil para que o usuário utilize. Tá? A menor unidade de disco são os setores, normalmente 512 bytes, e o sistema operacional ele junta diversos setores e cria um cluster, né, que tem, em geral, 4 KB. E aí o disco ele pode ser dividido também em várias partições, várias unidades lógicas diferentes. Quando a gente trabalha com o processo de formatação, a gente está preparando o disco para armazenar esses dados. Tá? Então, formatar o disco é preparar esse disco para que ele possa receber os dados. Formatar, nesse sentido, não significa apagar os arquivos, né, que estão fisicamente salvos lá no disco, e sim criar uma tabela de partição nova para que o usuário possa utilizar e o sistema operacional possa começar a salvar os arquivos. A gente tem uma diferença aí entre o Windows, né, e o Linux, os dois principais sistemas operacionais. O Windows ele usa normalmente o sistema de arquivo NTFS e o Linux usa o formato ext4. Tá? Então, esses são os dois principais formatos de sistema de arquivo, NTFS ou ext4. A gente também conhece o ext3, que seria o tipo anterior ao ext4, e conhece também o FAT, que é utilizado também para dispositivos móveis. Né? Como funciona o sistema de arquivo mais simples, né, que seria esse FAT? O FAT ele funciona através de uma tabela de alocação, e essa tabela de alocação ela cria um link entre o caminho lógico do arquivo, que é o caminho que o usuário conhece, e o caminho físico do arquivo, que é o caminho que o sistema operacional conhece, né, que seria a organização daqueles clusters, setores e trilhas. No FAT32, que ainda é muito utilizado, principalmente em pendrives, entre HD externo, a gente tem uma limitação no tamanho dos arquivos. Os arquivos eles podem ir até 4 GB e a partição ela pode ir até 2 terabytes. Então é comum, por exemplo, se a gente tiver um arquivo único com mais de 4 GB, a gente não conseguir salvar esse arquivo dentro de um pendrive, mesmo que ele tenha espaço disponível, porque existe a limitação do tamanho do arquivo que pode ser salvo naquela unidade. Tá? Então, se a gente quiser, por exemplo, salvar um arquivo com mais de 4 GB, a gente precisa ter naquele dispositivo móvel ou em qualquer outro dispositivo um sistema de arquivo diferente desse FAT32. Tá? No NTFS, que é utilizado para os sistemas Windows, as tabelas armazenam outros tipos de informações, permitindo outros recursos. Né? Além disso, as limitações são bem menos restritivas. A gente tem o tamanho do arquivo, que vai até 16 terabytes, e a maior partição possível até 256 terabytes. Além disso, esses recursos adicionais são segurança, criptografia, cota, compactação e uma série de outras funcionalidades. No ext4, a gente tem o aperfeiçoamento do sistema de arquivo ext3 e o resultado é um sistema de arquivo com um design aperfeiçoado, ele é mais rápido, tem uma performance melhor, ele é mais confiável e tem mais recursos também. A gente tem 1 exabyte de tamanho máximo para sistema de arquivo e 16 terabytes o tamanho máximo de um arquivo.
Tá? Então, o ST4 também é bem menos restritivo do que o FAT32. Então, gente, essa foi uma rápida revisão das principais funcionalidades dos sistemas operacionais e dos principais tipos de sistemas de arquivo. Então, eu vejo vocês na próxima aula e até breve.